convidar novamente o moderador, Júlio Viziac, para que tome lugar no palco, e à medida que sobem, eu os vou apresentando. O senhor André Luiz Freire, assessor de diretoria da ANTT, está conosco nesta tarde. Também o senhor Walter Souza, que é diretor de Relações Institucionais, CNT. Ainda o senhor Luiz Henrique Teixeira Baldez, que é presidente executivo da ANUT, e também a senhora Ana Isabel Correia, que é especialista em relações governamentais da CCR. Bem, para moderar as atividades, novamente o repórter Júlio Viziac está conosco. Júlio, fique à vontade, você tem a palavra. Bom, vamos começar. Senhor André, quais são as principais inovações do RCR para a operação e a qualidade das rodovias? Boa tarde a todos. Obrigado, Júlio, pela pergunta. Podia deixar de parabenizar a BCR pelo evento também. Para a gente é um prazer estar aqui representando a NTT e tratando da reforma regulatória que vem em curso no setor de rodovias. Acho que, mais do que pensar em mecanismos de disciplina dos parâmetros e da prestação do serviço, acho que tem um grande ganho que, desde os contratos de quarta etapa, e o RCR vem a cristalizar isso, é também dar um passo atrás e pensar em mecanismos de incentivo à boa execução contratual. Né? E aqui o RCR vem trazendo como espinha dorsal, buscando essa responsividade, esse tratamento regulatório diferenciado, visando a melhor execução dos contratos, que é a classificação das concessionárias, né? Que é uma matriz de indicadores que vai indicar quais são as boas e más concessionárias, isso vai determinar um tratamento regulatório discriminado, né? Incentivando as que prestem um serviço de melhor qualidade. Então, é por meio de incentivos que o RCR também pretende aprimorar a operação e a qualidade da prestação de serviço. Outros mecanismos, saindo da lógica de comando e controle, né? Incentivos premiais, as boas concessionárias que antecipem obrigações. Tem alguns mecanismos de incentivo via tarifa de pedágio, então, aquele incentivo pecuniário, a cenoura ali na frente da concessionária, mas também o porrete quando o serviço é mal prestado. Né? Mas o RCR também traz alguns aprimoramentos materiais na prestação de serviço, né? O próprio Free Flow, que vem sendo dito aqui em todas as mesas, eu não vou aprofundar, mas eu acho que é uma inovação que o RCR vem a cristalizar. Mecanismos de inspeção acreditada de projetos, então melhor qualidade nos projetos de engenharia que são levados às obras, o acompanhamento das obras de serviço por verificadores independentes, apoiando a atuação da NTT na sua fiscalização. Então, aqui só para citar algumas das que já são de conhecimento do público, e muito provavelmente nas próximas etapas até outras inovações venham, elas estão sendo gestadas agora, mas é um processo que está sendo dialogado com a sociedade. Qual vai ser o horizonte de conclusão do RCR? Bom, o RCR está dividido em 5 etapas de construção. Né? A primeira norma já foi aprovada em 2021, que trata de diretrizes gerais, direitos dos usuários. A segunda parte já passou por todo o processo de participação e controle social, trata de gestão econômico-financeira dos contratos de concessão, está em deliberação pela diretoria da NTT, a versão final. A terceira parte trata de gestão econômico-financeira. A gente abriu agora o processo de participação social, então, imagina ali que até o primeiro trimestre de 2023 esteja aprovado. E a quarta e quinta parte estão em consulta interna, ainda dentro da NTT, fazendo uma gestão interna da minuta para ser tornada pública até o fim deste ano, e aprovação até o fim do primeiro semestre de 2023, completando o ciclo das 5 etapas. Perfeito. Vou passar para o senhor Walter Souza. Eu queria saber como a CNT avalia a iniciativa do RCR. Representantes das empresas transportadoras têm interesse nesse tipo de discussão técnica? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado. Queria agradecer à BCR pelo esse convite de estar participando. E, em primeiro lugar, cumprimentar aí a NTT por essa iniciativa, eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda com relação à questão. O Brasil é muito novo ainda com essa questão de regulação de concessões rodoviárias, e nós precisamos evoluir. E essa iniciativa de um projeto que já vem há alguns anos, né, André, de fazer essa revisão, rever isso, é muito importante. A gente está levando isso com expectativa muito grande. Eu queria antes focar num ponto que é importante. Nós nunca podemos perder de vista que nós estamos vivendo um momento muito crítico no setor de infraestrutura. Nós temos que lembrar que nós só temos
esse ano destinado 8 e poucos bilhões de reais para o investimento em transporte. Esse número, em 2013, ele chegou a 40 e poucos bilhões. É o número menor dos últimos 20 anos. Isso é um ponto. E isso afeta todos nós, né? O usuário, o embarcador, as próprias concessionárias. Então, esse trabalho nós temos que ter como foco. Obviamente que nós temos uma expectativa com relação à questão da regulação, de como funcionam as concessões. A gente tem duas expectativas. Primeiro, é louvável a atitude da NTT, isso aí a gente quer sempre reiterar. Mas a gente tem que ter dois focos, que é a expectativa do segmento rodoviário de passageiro e de carga. Um é a questão de custo. Independente de onde vai esse custo, assim, a gente tem sempre uma preocupação que o custo Brasil e o custo Brasil do transporte é muito alto. E nós temos que ficar sempre ligado a isso. Um outro ponto é a questão de você não criar mais burocracia. A gente tem que avançar nesses modelos, e a nossa expectativa, a expectativa nossa é que ele venha para melhorar a questão burocrática do transporte. Nós temos que deixar o caminhão andar com o carro, cumprindo as regras, cumprindo as leis, tá? Dele fluir normalmente dentro Por isso que nós acreditamos muito, e tem uma expectativa grande, vai ter um painel, eu acho que hoje ainda aqui, sobre o Free Flow. Nós temos uma expectativa muito grande com relação ao Free Flow, porque a gente acha que é uma maneira, inclusive, de reduzir tarifa, porque nós não podemos admitir que uma da grande rodovia, como a Dutra, tenha um percentual muito pequeno de pagantes. Então, é o seguinte, como é que um lugar que mais de... Esse número, eu já vi vários números, mas vocês têm menos de 20% que paga o pedágio. Ou seja, imagina uma rodovia do porte da Dutra tem mais de 80% de evasão. Então, isso acaba penalizando os 20% que pagam, acaba penalizando todos nós que pagamos, o embarcador. E eu queria... Então, a expectativa nossa é que isso melhore e que dê segurança jurídica e tranquilidade. E acabe assim, a questão mais burocrática, a fila nas balanças, a fila no pedágio, e isso melhora e tenta. A questão de multa, claro que tem que pagar multa, nós temos que cumprir lei, mas nós não podemos acaba gerando um processo muito lento na fiscalização, e a nossa expectativa é que isso melhore muito, por isso que nós estamos acompanhando, participando lá do grupo, discutindo isso junto com a NTT e com outras entidades, mas essa expectativa de que venha melhorar, e é isso que nós estamos acompanhando, e por isso que, mais uma vez, a gente cumprimenta a NTT por essa iniciativa. É esse o comentário. Vou passar para o senhor Luiz Baldez, ouvir um pouco na sua percepção, como que os representantes dos embarcadores, como que eles avaliam o RCR. Boa tarde a todos. Bom, a ANUT é uma associação relativamente nova, então eu vou só explicar. A ANUT é uma associação de usuários, de embarcadores, de donos de carga. É quem contrata o frete e é quem paga o pedágio. Por lei, quem paga o pedágio é o embarcador. Então, nós ficamos atentos a todos os movimentos regulatórios que a NTT implementa. Eu já só falto ter o meu crachazinho lá da NTT, não é, André? Porque nós ficamos atentos a tudo que a NTT implementa. E, neste caso específico, como disse o Walter, eu só tenho elogios. A ANUT, os usuários, participam ativamente da construção do regulamento. E os 2 que já estão prontos e mais os 3 que serão. Então, quando esses regulamentos saírem, terá digital dos usuários, pelo menos os da ANUT. Mas nós temos alguns problemas a resolver ainda, porque uma coisa é a regulação, que é importantíssima, são as regras do jogo. A segunda coisa é a infraestrutura. Como o Walter bem lembrou, a nossa infraestrutura é muito frágil, ela é pequena e cara. E cada vez que você coloca
uma impedância que revela-se em custo, a cadeia produtiva fica mais cara. Não adianta, ele vai bater na prateleira do supermercado. Muitas vezes a gente diz, puxa, o arroz está caro, o feijão está caro mesmo. Se você calcular quanto tem ali da cadeia produtiva que levou aquele produto até a gôndola, os números que nós temos no atacado, não no varejo, que as nossas empresas trabalham no atacado, é de 30%. 30% do faturamento vai para o produto, em toda a logística. Então, quando nós vamos discutir a questão do pedágio, ela, para nós, é fundamental. Os usuários, não só os donos de carga, mas nós que pagamos pedágio, nós deixamos perto de 40 bilhões de reais de pedágios por ano. É quanto se paga de total de pedágio no país por ano. Então, são números elevadíssimos. Toda vez que tem uma revisão contratual ou um reequilíbrio de contrato via tarifa, a gente fala, foi 2%, 3%, 4%, mas a base de cálculo é imensa. Então, se calcular 5% de 40 bilhões, são 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, o RCR é um achado do ponto de vista regulatório. A forma que está sendo produzido o RCR tem que ser copiada pelas demais agências reguladoras, que ele dá oportunidade ao mercado discutir e dar a sua opinião. E, finalmente, a questão onde vai ser aplicado, que é a nossa infraestrutura. Se tiver oportunidade, eu voltarei ao tema da infraestrutura propriamente. Obrigado. Ana, pela óptica da CCR, quais são as suas considerações a respeito do RCR? Boa tarde a todos. É uma satisfação e um prazer estar aqui nessa bancada tão qualificada de representantes de usuários, a agência reguladora, e eu estar aqui representando a CCR, uma concessionária de rodovias. Então, o RCR ele é um marco divisor de águas, é um marco muito importante para o setor de rodovias. Ele é desafiador, mas, de fato, é importante e um marco histórico. E é importante a gente ter também que, para a gente entender um pouco o que levou o RCR, qual é o posicionamento, inclusive, da empresa com relação a esse regulamento, a gente passa até um pouquinho pela história da empresa, né? A CCR ela é a 7ª maior operadora de infraestrutura do mundo, com dados de janeiro de 2022. A gente hoje conta com 11 rodovias e 4 dessas rodovias são federais. São mais de 3.500 quilômetros concedidos para a CCR. E a nossa história ela começa justamente ali, nas primeiras concessões, nas primeiras etapas de concessões, que em 1999 a empresa foi constituída para gerir os ativos de concessões estaduais e federais que a gente tinha. E aí a gente tem uma infinidade de contratos. A gente tem os contratos de primeira etapa, que eles tinham um risco grande na época por conta de variação cambial, a gente tinha um contexto de restrições fiscais também e uma necessidade de investimento privado. Depois a gente passou a ter os contratos de segunda etapa, mais ou menos em 2007, que foram contratos um pouco mais amadurecidos, em 2007 também, com uma diminuição da taxa interna de retorno e abertura também para o mercado internacional. A terceira etapa, conhecido como as concessões que não performaram tão bem, com algumas dificuldades financeiras, e um resultado disso também foi o processo de relicitação. A quarta etapa também aglutinou todas essas experiências, trouxe estoque de melhorias, solicitou um capital social maior dentro dessas concessões para elevar também até a capacidade dessas concessões de conseguirem angariar com esses investimentos. E o importante também, e agora a gente está no momento pós-Covid, o que esperar das concessões pós-Covid,
que a gente tem risco de insumos, câmbio, proteção a eventos extraordinários que podem quebrar o setor, quebrar uma cadeia logística e desafiar as entregas dos produtos, seja para os transportadores ou até para os usuários que têm. Bom, então a gente tem aqui uma série de contratos, diferentes contratos, e a gente converge e uma conversão para o mesmo espaço-tempo. Então a gente tem contratos de primeira, segunda, terceira, quarta etapa, modulações pós-Covid, eu não sei nem se eu posso falar de quinta etapa, já sexta etapa, em que etapa nós estamos. Convergem, todos no mesmo período, no mesmo tempo, a mesma equipe técnica, analisando, aprovando, seja aditivo, seja obra. E o RCR ele vem nesse sentido. Quase 30 anos de experiência de concessões rodoviárias, 28 contratos assinados, e a gente tem um regulamento que vai congregar todas essas experiências e trazer unicidade, trazer uniformidade. Eu anotei até aqui uma palavra que foi utilizada nos termos técnicos, nos estudos técnicos feitos pela NTT: simplicidade, previsibilidade e harmonia. Então, a CCR ela endossa, a gente participa ativamente através das associações para contribuir para o regulamento de concessões rodoviárias. Como o Valdez bem falou, também com participação social. Então, a gente está sendo muito bem escutado, e isso dá incentivo também para a gente continuar fazendo contribuições técnicas. O André e a equipe dele só ouviu o sarrafo lá. Você precisa levar contribuições técnicas muito bem fundamentadas para que elas sejam acatadas, analisadas. Então, isso endossa o debate. E a ideia também é endossar esses incentivos, né? Foi mencionado uma regulação responsiva aqui, eu não posso deixar de mencionar esse assunto, porque é importante para que o setor ele seja incentivado à prestação de um serviço qualificado. Então, a gente não tem um setor, uma regulação voltada à punição, voltada a incentivos. Os ganhos que você tem por prestar bem, não só prestar bem, prestar mais do que bem, melhor do que bem, entregar antes, entregar com melhor qualidade, focar no seu usuário, que também é um dos propósitos da empresa. Então, assim, resumindo a sua... Falei bastante, peço desculpa, pessoal, mas falei bastante aqui, mas a ideia é essa, nós endossamos, nós queremos continuar participando, trazendo insumos para essa discussão qualificada, com uma escutativa da agência reguladora e de todo mundo que está participando. Então, a minha ideia aqui foi trazer que a gente está dentro desse processo e a gente quer que ele continue e que termine, né? Estamos aqui na discussão da terceira parte do RCR, ainda tem mais duas ainda, muito trabalho pela frente. Vou inverter agora, mas vou continuar contigo. Mas, de uma forma prática, qual é o impacto do RCR dentro da companhia? Assim? O que muda na prática? Bom, a gente vai ter a mudança, né, basicamente, dos nossos contratos de concessão e a forma como a gente vai prestar esses serviços. Então, as mudanças elas vão vir em vários níveis. Então, como foi mencionado, por exemplo, vou focar aqui no Free Flow. O Free Flow tem uma previsão no terceiro RCR de implementação, possibilidade de implementação. Está em discussões como ele vai ser implementado, questão de risco, enfim. Mas a gente, por exemplo, em contratos mais antigos, com o RCR, e dependendo da forma como ele vai ser incorporado, que também é algo que está sendo discutido, a gente vai poder, por exemplo, trocar os pórticos, as praças de pedágio, por pórticos e fazer, talvez, melhorar a experiência do usuário com relação à cobrança de pedágio. Ou então, também, porque o RCR 3 está bem na minha memória, porque foi muito recente as discussões que a gente teve. A gente tem a questão também de verba para a segurança viária, que também foi o painel anterior trouxe esse assunto. Verba para a segurança viária, para ações institucionais de segurança viária. A gente conseguir levar para o usuário, levar para as pessoas que trabalham com transporte, que estão pegando carro, indo para casa, mostrar para eles a forma segura de se dirigir e a gente evitar acidentes, evitar que aconteçam incapacidades, enfim. Então, existem vários pontos, e é uma mudança grande na companhia, até porque a gente tem, de 11 concessões, 4 são federais. Então, até a forma da gente pensar as próximas concessões, estudar os nossos próximos ativos, já de olho também no regulamento, porque o regulamento vai ser autoaplicável para aqueles que forem assinados após a publicação dele.
André, de acordo com o que a Ana acabou de falar, isso muda a precificação das novas concessões também? Elas ficam mais atrativas com o novo RCR? Acho que, Júlio, o RCR ele vem de uma consolidação de aprendizado da agência e do setor, né, e um amadurecimento do estado da arte da regulação de rodovias. Acho que quem tem acompanhado, quem tem lido, tem estudado, muito do que os novos contratos da quarta etapa têm trazido estão sendo absorvidos ali sob uma ótica de um regulamento quadro, né, e aí é claro que cada modelagem vai trazer a contrato o detalhamento necessário que cada projeto exige, mas ali também tem uma boa parte de estudo técnico e propositivo da atual da NTT. Né? Acho que, passados quase 30 anos aí de programa de concessões, a NTT já está bem madura e bem capaz de fazer um saldo do que funcionou e o que não funcionou. Então, acho que o RCR, ele, de fato, ele é essa mescla de aprendizados recentes dos novos contratos, mas tem muita novidade ali também sendo trazida e os participantes têm, de fato, colaborado bastante na construção dessa proposta. É possível alguma projeção de qual vai ser o impacto assim, de melhorias? A cada etapa, né, a cada uma das partes, os documentos que acompanham, enfim, que são levados a público, dentre eles está a análise de impacto regulatório, né, em que a gente faz uma análise para cada player. É claro que é difícil fazer isso para a norma como um todo. Né, as normas têm saído aí com 200, 230 artigos, porque, de fato, a matéria é extensa, exige um aprofundamento. Mas, para os principais problemas regulatórios, cada norma tem 10, 12 principais problemas, para cada agente regulado, a gente considera ali vantagens e desvantagens, né? Não só para a NTT, mas para usuários, para as concessionárias, enfim, para o setor, né? Para os lindeiros. Eu acho que a grande vantagem, em geral, dados os avanços tecnológicos e regulatórios, a revisibilidade, a possibilidade desses contratos adaptarem no futuro vai ser muito mais fácil, uma vez que a gente vai passar a discutir não contrato a contrato, termo aditivo a termo aditivo, mas uma revisibilidade horizontal da própria regulação, com análise de impacto regulatório e debate no setor. Essa é a minha curiosidade, porque assim, eu imagino que uma revisão desse tamanho vai gerar uma redução de custo regulatório para as empresas. É possível ter uma projeção de quanto vai ser essa redução? A gente, por exemplo, as etapas estão divididas por temas. Né? Você tem um tema bens, obras e serviços, que é a segunda etapa. Ali a gente já está prevendo uma série de dispositivos que buscam reduzir custo regulatório, por exemplo, aprovação tácita de projetos. Né? Passado o prazo sem que a NTT responda, considera-se aprovado o projeto. Então, aqui tem um ganho procedimental, né? Gestão econômico-financeira, tem uma série de documentos que hoje compõem seguros, garantias, entre outros documentos, que na quarta parte da reforma a gente vai dispensar uma análise por parte da fiscalização, ou vai espaçar a forma dessa apresentação de documentos, né, a apresentação de dados via sistemas da NTT. Então, a gente está reduzindo o volume de papel. Né? Embora a gente tenha migrado do modelo processo físico para o processo eletrônico no SEI, tem um segundo salto tecnológico agora, que é parar de lidar com o documento em si, passar a lidar com dados, né, com painel, com análise sistêmica dos eventos. Walter, você mencionou a questão do custo logístico, né, de quanto isso impacta no custo Brasil. Né? Diante dessas novas perspectivas, você acha que vai ser possível reduzir em quanto esse custo? Vai ser possível se tornar mais competitivo? O produto brasileiro, por exemplo, vai se tornar mais competitivo? Qual é a sua avaliação? Tem umas coisas assim, apesar, eu não quero fugir muito do tema, nós estamos falando aqui sobre o RCR, mas a gente tem sempre que botar em mente que nós temos um estrangulamento no setor de infraestrutura do país. E isso vem piorando, com toda digamos assim, o avanço que houve no atual governo, na gestão do ministro Tarcísio, agora do ministro Marcelo. Assim, a nossa infraestrutura está decadente. E isso tem uma consequência, claro, que é custo. E é bom a gente ter alguns números. A gente tem que dizer o seguinte: o Brasil hoje, a rodovia hoje participa no país com 2/3 do transporte de carga, que é 65% por aí, 67%. E se a gente tirar os transportes óbvios da ferrovia, que é o minério, você não pode transportar de Carajás para São Luís, o Porto de Itaqui, de caminhão, tem que ser de trem. Se você excluir os commodities, né, o que na ferrovia chama de heavy haul, a rodovia participa com mais de 90%. Isso é um absurdo.
Nós temos que trabalhar, e esse custo, você levar uma carga de rodovia a mais de 1.000 quilômetros é mais caro. E esses avanços que estão acontecendo na área de ferrovia, eles são muito lentos, e nós temos que acelerar. Nós estamos vivendo isso. Eu tenho um dado agora que me assustou. Esse ano de 2022, o Arco Norte está sendo responsável por mais de 50% do transporte de soja, de commodities do país. Há 20 anos atrás, era quase zero. E não aconteceu um avanço na infraestrutura nenhuma que fizesse com que, claro, eu sou ligado, o meu vínculo maior é rodovia, mas também é ferrovia, eu trabalhei muito tempo com ferrovia, mas você ter 50% do transporte de commodities levando aos portos da bacia amazônica, aí, o Rio de Marajós, e todo esse volume, hoje ele passou de 50%, o volume de soja. Então, nós precisamos avançar nos outros modais para reduzir custo. Quando você pega uma carga de Sinop, de Lucas do Rio Verde, e leva para os portos lá de Miritituba, e leva de caminhão, é mais caro, porque ele volta vazio. Então, isso é o avanço que nós temos que fazer. Então, para reduzir custo, nós temos que reduzir, mexer no perfil do transporte no país. E, obviamente, e aí eu provoco aqui o nosso grande dono da carga, que é a ANUT, ela tem que se envolver também na questão de buscar recurso para aumentar esse investimento na infraestrutura. Nós não podemos destinar apenas 0,13% do PIB no investimento de infraestrutura. Quando você olha para países aí emergentes, investindo 4,5% disso, é muito pouco. Você se refere ao investimento público. A investimento público. O investimento público. E aí vem uma alternativa, que nós temos, e isso é uma bandeira que a CNT defende, nós temos que estimular o investimento privado, para que nós temos que estimular com que tenha mais concessões. Quando eu vejo a CCR, que é uma das maiores concessionárias do país, ter apenas 3.000 quilômetros de rodovia, tem que ser mais, porque o dinheiro que é destinado às rodovias administradas pelo governo não dá para fazer a manutenção. Então, a expectativa nossa, espero que eu esteja errado, é que nos próximos 2, 3 anos nós vamos ter muito buraco nas estradas, isso é aumento de custo. Mas, voltando ao tema aqui do debate, porque isso estimula, viu, Júlio? Isso nos estimula porque nós vivemos isso. Você vem aqui, participa desse talk show, depois você volta lá para a sua folha, para o seu jornal. Para falar do buraco. Hein? Para falar do buraco. Pois é. E eu volto lá para enfrentar o dia a dia, tá? E ouvir reclamação do dono da carga, que o frete é caro, mas a tendência é aumentar, porque não tem dinheiro. Então, nós temos que tem que aumentar o orçamento para a infraestrutura. A CNT tem uma PEC, que foi a PEC 01/2022, que foi aprovada no Senado, onde a gente pleiteia que 70% das outorgas que está havendo, igual teve agora a outorga da Dutra, a outorga dos aeroportos, seja destinada ao setor de infraestrutura. E nós precisamos do apoio dos embarcadores também para que esse dinheiro venha. Porque você pegar 0,13% do PIB e já foi 0,52%, e ele caiu. Tem esse gráfico aqui, eu pensava que tinha uma apresentação, mas não tem. Assim, o gráfico assim, ele sai de 0,52 para 0,13 em 2013. E em 2001 foi 0,4. E nós temos 0,13 do PIB. É muito pouco. Então, o custo vai aumentar, não tem dúvida, porque o efeito de uma ferrovia, ou qualquer outra mudança, a gente defende o transporte, a gente aprende isso na escola, e eu aprendi nos meus cursos de logística ao longo da vida, o transporte é até 400 quilômetros rodovia, a ferrovia tem que ser depois a hidrovia. Então, nós não podemos ter, na carga geral, a rodovia participando com mais de 90%, se você tirar os commodities agrícolas e minerais. Isso é um ponto. E, do ponto de vista agora desse tema específico aqui, desse debate, é que nós esperamos que
essa revisão, e é a nossa expectativa, e o nosso venha corrigir os erros, os problemas que nós enfrentamos ao longo das concessões. Nós temos vários problemas que nós estamos discutindo. Por exemplo, a questão de cobrar o pedágio, você tem que deixar o fluxo livre, não interromper o trânsito para cobrar, porque quando chega na sexta-feira à tarde, você enfrenta uma fila para pagar pedágio. Eu espero que, por isso que eu falo, o free flow, a nossa expectativa é que o free flow venha regular isso. A questão do excesso de peso. Tem uma lei que os senhores devem conhecer, a maioria dos senhores, estou entendendo que aqui a maioria das pessoas deve ter interesse com a área de infraestrutura, que é o dono da carga, o embarcador, ele é responsável por liberar o caminhão dentro do limite de peso. E ele é corresponsável se esse caminhão sair, se esse trem sair com excesso de peso. Nós estamos falando aqui do caso de rodovia. Isso tem que ser estimulado. Agora, os pequenos embarcadores, que é uma grande maioria, acaba tendo sobrepeso. E nós somos favoráveis que a lei tem que ser cumprida. E quando a pessoa transporta, então, obviamente, que se você botar um caminhão que pode levar 50 toneladas, se você botar 70 toneladas, vai estragar o pavimento. Esse pavimento vai reduzir a vida útil dele. Mas nós temos que trabalhar no sentido de que essa revisão que está sendo feita agora, ela melhore isso e reduza a burocracia. Nós temos que deixar, por que eu estou fazendo essa analogia com a participação da rodovia? Você anda na Dutra, quem andava na Dutra muito tempo atrás, sei lá, na primeira concessão aí da CCR, assim, agora você anda na Dutra, em qualquer lugar da estrada você está cheio de caminhão. Por quê? Porque a frota cresceu, o volume de carga cresceu e a ampliação das estradas não aconteceu. É a mesma coisa, claro, se você pegar o trânsito urbano aí, assim, a fábrica de automóvel aumentando o volume violento e as estradas são a mesma. Os viadutos não dão conta de absorver o fluxo. É a mesma coisa que acontece na rodovia. Então, a nossa expectativa é que essa revisão corrige os erros, as questões pontuais que vêm com o Covid, que as revisões de tarifa que tem, vamos aumentar porque tal do desequilíbrio econômico, né, das estradas, que é um tema que a gente vem discutindo há muito tempo, porque como caiu o volume, então não teve a receita certa, então a concessionária vai quebrar, então devolve. Devolver como? Essas coisas que aconteceu em aeroportos, aconteceu em rodovias, tudo isso são falhas, na minha avaliação, são fragilidades do contrato, na concessão, que geram uma dificuldade. Nós temos isso em alguns pontos, nós temos isso na 040, tá? Nós estamos agora brigando numa rodovia da morte lá, que é a rodovia a 381 no trecho. Esperamos agora, falamos agora com o Ministério, com o ministro, para ver se a concessão da 381 de Belo Horizonte para Valadares saia. Porque como não tem investimento, as curvas dessa estrada, eu trabalhei muito tempo nessa estrada, com caminhão lá, as curvas, elas não permitem que um bitrem, porque elas são de 30, 40 anos atrás, um bitrem que tem lá 20, 30 metros de comprimento, faça a curva correta. Então, ele come faixa. Quando come faixa, tem acidente. Então, quer dizer, essas coisas que a gente briga, tem que ter investimento e a regulação ela tem que melhorar os erros do passado. Eu me alonguei, mas eu acho que Perfeito. A mensagem está dada, né, Júlio? É claro que, assim, se a gente for discutir sobre infraestrutura, a gente vai discutir outra coisa, né? Mas voltando ao RCR, né? Eu sei que o Baldez queria falar aqui de infraestrutura, mas voltando para o RCR, você avalia que essas condições que aparentemente estão dadas, né, no novo RCR vão melhorar as condições para os embarcadores? Me dê exemplos assim, do que você falou do free flow. O que mais pode melhorar ali? O Walter criou um cenário digno de Schwarzenegger. Exterminador do futuro. Não é não? Está ruim, isso é verdade. E quem paga somos nós. Mas eu queria verificar esse negócio do regulamento. O regulamento são regras. Eu acho que a gente poderia imaginar que depois que esse trabalho todo estiver pronto, nós, na noite, nós vamos montar, André, um caderninho
com as 5 resoluções, vamos distribuir, tá? Vamos fazer 1.000, 2.000, distribuir, porque aquilo vai virar a nossa Bíblia. Tá certo? Então, veja a responsabilidade que nós temos em constituir este documento. E eu dou um exemplo, até no vídeo, vou te dar esse exemplo. As primeiras concessões de rodovias foram feitas em 96, a primeira. 20 anos depois, 2016, quando os contratos acabaram, o IPEA, que é um órgão de governo, fez um estudo sobre o desempenho dessas concessões. Um dos itens era quantas intervenções no contrato, nos 5 contratos, os 5 contratos principais, ponte e tal, foram feitas 200. Ora, um contrato que você faz 200 intervenções é porque a regulação é ruim, o contrato é ruim, foi mal feito. E como o André lembrou, nós não sabíamos, nos anos 90, fazer concessão. Nós aprendemos. Eu me lembro que teve um grupo aqui do Brasil, de governo e setor privado, que foi ao mundo. Foi ao México, foi à França, foi não sei aonde, foi até Chile, que já tinha uma experiência melhor do que a nossa para aprender a fazer concessão. Muito bem. Eu acho que hoje nós já aprendemos. Agora, a parte regulatória, que são as regras do jogo, é que elas ainda não são satisfatórias. E eu lembro de que tem 2 pontos que nós, usuários, olhamos. Quando você entra numa rodovia, o que você vê? A primeira coisa que você vê é o pavimento. É ondulado, tá rachado. Aí depois você vê o quê? Sinalização. Para onde que eu vou? Estou perdido. Não sei para onde eu vou, né? Terceiro, segurança. E por último, e não menos importante, quanto custa isso para você? Não é? Então, quando eu entro numa rodovia pedagiada, que ela está em ótimo estado, como são as atuais, concessão segundo a avaliação da CNT, as rodovias concessionadas, 80% está em ótimo estado, você, em tese, paga um pedágio, não diria satisfeito, mas pelo menos vê, não é, que aquele teu pedágio está ajudando a melhorar o transporte. E aí eu quero dar outro número, que era bom vocês até anotarem. Quando um caminhão passa por uma rodovia em estado regular, ele tem um custo operacional 35% mais caro do que numa rodovia em ótimo estado. E se a rodovia estiver em péssimo estado, como está cheio no Brasil, é o dobro. Então, quando eu gasto mais pneu, mais manutenção, mais diesel, mais não sei o quê, aí se põe a culpa no preço do diesel. Coitado do diesel. É caro? Está caro. Mas não é só o diesel que é culpado, porque o frete é alto. Não, é porque a infraestrutura é ruim. É porque se consome, tem desperdício. A CNT calculou o desperdício. 1 bilhão de litros por ano. Está lá no relatório da CNT. É quanto se desperdiça de óleo diesel. Então, a questão, além de ser financeira, ela é regulatória. Porque, senão, como é que eu discuto o reequilíbrio de contrato? Como é que eu discuto divisão de risco? O risco de demanda é do usuário. Pera lá, então, quer dizer que o tráfego cresce e eu pago mais porque o tráfego cresceu? Ou eu pago menos? Quer dizer, o risco é uma das coisas mais importantes que a gente tem que discutir. Por exemplo, a obra não feita, ou a obra mal feita, tudo isso é risco nosso, risco do usuário. E eu acho que por isso é que nós damos uma importância muito grande a esse documento que vai sair. Espero que ano que vem a gente feche o ciclo, mas que dê regras. Primeiro, é como diria aquele comentarista de futebol, a regra tem que ser clara. Que esse negócio de eu ler um regulamento da NTT e eu interpreto de uma forma e você interpreta de outra, não dá certo nunca, ué.
vai o quê? Judicializar. Então, esse que é a importância deste regulamento. Eu tenho certeza que ele não vai ficar perfeito, não vamos imaginar assim, mas o mais próximo possível de uma realidade administrável, tanto pela concessionária quanto pelo usuário. Perfeito. Nosso tempo está estourado, mas eu queria passar a palavra para vocês rapidinho, vocês têm algumas considerações a fazer. André e a Ana, por favor. Eu não podia deixar de fazer uma complementação até rápida. A pergunta ao Baldez foi se existe algum benefício já imediato esperado para os usuários, né? E desde o início das discussões com a CNT, a ANUT, a ABDIB e a BCR, que são as 4 associações representativas que a gente tem trazido à mesa, os representantes do usuário sempre buscaram ser mais ouvidos na regulação, né? E o RCR1, ele traz uma regra de obrigação das concessionárias se cadastrarem no consumidor.gov.br, que é o canal direto de conexão entre o usuário do serviço público, seja de telefonia, dos mais diversos setores. Agora a gente está trazendo as concessionárias para dentro, né? Das nossas 24 concessionárias, a última vez que eu vi, 21 já estavam cadastradas por força do RCR. Então, vejam aí já um benefício imediato de comunicação dos usuários, né? Baldez, digam aí para os representados, como, de fato, aí você já tem um efeito líquido muito imediato de comunicação, né? E aí, linkando com a responsividade. A nota das concessionárias, a depender do atendimento que elas dão no consumidor.gov, vai ser um dos inputs para a classificação. Então, o bom atendimento ao usuário vai ser considerado na nossa regulação também. Legal. Ana? Bom, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui escutando, não poderia deixar registrado, né, os agradecimentos. E só uma historinha, eu juro que é pequena, na cidade da minha mãe, em Carolina, no interior do Maranhão, tem uma cúpula de 100 anos que eles colocaram lá as ideias, sonhos, dinheiro, qualquer coisa, dentro dessa cúpula. Vai sair agora, 7 de setembro. 100 anos. Não sei o que eles imaginavam há 100 anos. Carro voador, não sei o que era. Será que tinha cinema, TV, tecnologia, celular? Quando a gente faz um contrato de 30 anos e a gente chega no final, vai chegando no meio, para o final, mais para frente, a gente vê que premissas que foram consideradas no passado, elas já não são mais vigentes. Ideias, elas não fazem tanto sentido. Essa é a dificuldade de se regular um setor dinâmico através de contrato. Então, a partir do momento que a gente transforma essa regulação, traz responsividade, que é incentivos, a partir do momento que a gente traz essa regulação de uma forma normativa, obviamente, regra de ouro, preservando o equilíbrio dos contratos, o direito dos usuários, a gente tem benefícios para o setor. E é isso que a gente está almejando dentro do RCR. Eu queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. Até a próxima.